Paz, irmãos e irmãs, quero saudar você com a leitura de um texto de Romanos, capítulo 11, versículo 36, onde na minha versão diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Nos reunimos mesmo de forma online mais uma vez para estarmos adorando ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda a majestade. E assim nós vamos estar sempre na alegria que o Espírito Santo nos proporciona, juntos adorando a Deus. Participe do culto, lendo as palavras que nós vamos... Participe do culto, lendo os textos que vamos estar abordando, cantando os cânticos que vamos estar cantando e abrindo o coração para a palavra do Senhor. Que você seja ricamente edificado nesse dia e assim você possa fortalecer sua fé, a sua esperança, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo e conhecer um pouco mais do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Nós vamos estar agora fazendo uma leitura do Salmo com o nosso irmão Jonatas. Abra sua Bíblia também e assim esteja juntamente conosco lendo o texto. Leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos, o Salmo 139, verso 1 ao verso 7. A onipresença e onipotência de Deus. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Quero viver no mundo
vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história revelamos teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história revelamos teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bem dizer-te e a uma voz oferecer-te teus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história revelamos teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Podemos ser um risco para os outros e um risco até para nós mesmos? Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, e assim acompanhe comigo a leitura. O meu texto diz o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como também aos que os ouvem. Vamos fazer uma oração inicial, para nós estarmos assim recebendo a iluminação do Espírito Santo. Pai querido e amado, quero, Deus, colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos na Tua presença, Senhor. Momento que nós, ó Deus, abrimos os nossos corações, colocamos nossos ouvidos com mais atenção à Tua palavra, para que assim nós sejamos edificados, orientados por ela, enriquecidos por essas palavras. Que o Espírito Santo seja aquele que nos ensine nessa hora e faça com que possamos ouvir a Tua voz, falando diretamente a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Querido, vocês já devem ter ouvido falar de um negócio que surgiu há alguns anos atrás e tem crescido bastante, já foi inclusive alvo de muita polêmica, que é chamado de marketing multinível.
O marketing multinível é um tipo de negócio assim. Se você, por exemplo, produz brigadeiros, vamos só colocar isso como exemplo, um exemplo bem simples. Você produz brigadeiros e você tem uma espécie de margem de lucro muito pequena vendendo para poucas pessoas. Aí você resolve então contratar vendedores para você. Só que aí os vendedores eles têm a tarefa de conseguir outros vendedores também. E assim, essa segunda linha de vendedores vão ter que contratar uma terceira linha de vendedores. O marketing multinível trabalha com essa perspectiva de que você possa criar uma cadeia de pessoas que vendem, cada um ganhando um percentual, porque assim você amplia o negócio e alcança um número muito maior de pessoas. Quer ver um exemplo? Digamos que eu faça os brigadeiros e consiga 12 vendedores para vender para mim. Esses 12 vendedores vão ter cada um que conseguir mais outros 12, só aí já dá 144. Os outros 144 vendedores vão ter que contratar cada um 12, e aí vai para 1.200 e alguma coisa. Você vê a expansão do crescimento? Isso nós chamamos no marketing de crescimento exponencial. Eu estou dando esse exemplo para que você tenha uma dimensão do que está acontecendo no nosso momento, que é a disseminação do coronavírus. Ele cresce de forma exponencial. Cada pessoa que é infectada pelo coronavírus, ele afeta 2,8 pessoas, quase 3 pessoas. Cada uma dessas 3 pessoas vai infectar também cada outra mais 3 pessoas. Então começa com você, passa para 3 pessoas, para 9 pessoas, para 27 pessoas, e assim vai crescendo exponencialmente. Eu estou dando todos esses exemplos, estou dando essa introdução para que nós possamos entender o aumento das doenças, o aumento dos problemas, dos riscos que nós estamos causando na sociedade das diversas ordens. A pergunta que eu fiz no começo sobre podemos ser um risco para outras pessoas e para nós mesmos, tem um pouco a ver com isso. Quando nós estamos infectados por alguma doença que seja contagiosa, isso torna um perigo para muitas pessoas, não só para nós mesmos. E Paulo, nesse texto que nós lemos agora de Timóteo, ele vai dizer assim, tem cuidado de ti mesmo. Nesse texto, muitas pessoas sempre dão ênfase à questão da doutrina, mas a doutrina é um adendo. A ênfase aqui também nesse texto, Paulo está dizendo que ele tem que ter cuidado dele, para que ele estando bem, ele possa ser influência para outras pessoas. Então a ideia que eu gostaria de trabalhar com você é de nós disseminarmos saúde. E quando eu estou falando saúde aqui, não estou me referindo especificamente à saúde física, ainda que seja muito importante, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então cuide da sua saúde com alimentos saudáveis, com exercícios físicos, evitando se expor a situações de infecção ou de você contrair qualquer outro tipo de doença. Cuidar da saúde é muito importante para que você tenha um bem-estar. Mas eu quero falar de saúde de uma forma muito ampla, porque a Bíblia, quando vai falar de saúde, ela tem uma conotação um pouco espiritual. Por exemplo, quando Jesus estava sentado à mesa e tinha fariseus ao seu redor, e ele comia sem lavar as mãos, então as pessoas começaram a criticar ele porque ele não estava lavando as mãos e estivesse se contaminando. E aí Jesus disse que a verdadeira contaminação é aquilo que sai de si mesmo, das coisas mais que o homem tem no coração. Em outro momento, Jesus ele vai falar uma coisa muito interessante quando pergunta, você senta com os pecadores? E aí Jesus diz, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para os que que estão enfermos, e enfermos aqui na questão do pecado. Existem tipos de enfermidades que são contagiosas de ordem espiritual. E nós temos que ter cuidado para com esses pecados que não só nos contaminam, mas a partir de nós contamina outras pessoas, onde nós nos tornamos risco para nós e risco para outras pessoas. Então o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com você, baseado nessa introdução toda, é sobre a igreja como um espaço de um lugar seguro. Pense na igreja como um hospital, por exemplo. O hospital é um lugar onde as pessoas vão para se tratar de uma doença. E lá, nesse lugar, tem que ter todos os recursos necessários e especialistas, médicos, enfermeiros,
que tenham capacidade para tratar das doenças. Mas pense, por exemplo, que você vai, por exemplo, no hospital e existe algumas pessoas doentes ali que estão com doenças que podem ser contagiosas. E aí você vai com uma doença para ser tratado, chega lá, você pode ser contaminado por uma outra doença de um outro paciente. A igreja ela deveria ser um espaço de tratamento, um espaço que promove segurança e saúde para as pessoas de ordem espiritual e emocional. Mas se lá dentro da igreja, nesse espaço que as pessoas se reúnem para adorar a Deus, existem pessoas doentes e com doenças de pecados que são contagiosos, a pessoa que veio com as suas enfermidades do mundo, ela vai contrair novas doenças também dentro da igreja. E isso acontece. A igreja ela pode, por exemplo, estar doente no sentido de uma teologia, de uma doutrina que seja perniciosa, venenosa, que seja maldosa para com as pessoas. Os fariseus tinham doutrinas assim. Os fariseus eles adoeciam as pessoas com as suas regras, com as suas leis, com a sua forma de pensar a respeito de Deus e a respeito da religião. E eles tornavam-se contagiantes, adoecendo outras pessoas. Igrejas ao longo da história têm matado pessoas literalmente. Lembra da Inquisição? E por que matavam literalmente? Porque já existia uma doença impregnada naquele modelo de igreja, como preconceito, como racismo, como misoginia e uma série de outros tipos de doenças que fazem parte das doenças da humanidade, digamos assim. Por falta de humanidade, existem essas doenças. E assim a igreja matou milhares de pessoas ao longo da história, literalmente, na fogueira, na forca e através de outras formas de crueldade que existiu. Hoje em dia a igreja pode estar matando pessoas, se não literalmente, mas está matando emocionalmente, matando espiritualmente pessoas. Igrejas que pregam o ódio, igrejas que pregam o preconceito, igrejas que ofendem o pensar diferente dos outros, igreja que não tem mansidão, igreja que não tem um pouco de amor para com o próximo. Ela está tão impregnada da sua própria doutrina, achando que aquela doutrina resolve todos os problemas do mundo e que todo mundo deveria pensar igual, ela se torna preconceituosa, intolerante com outras pessoas. Então a igreja ela passa a ser assim um lugar de disseminação de doenças, matando pessoas e ferindo almas. Tem uma pesquisa muito interessante que foi feita há um tempo atrás, um especialista que estava estudando sobre pessoas que têm tendência ao suicídio. E nessa classificação que ele foi fazendo sobre pessoas que têm tendência ao suicídio, existiam alguns grupos de pessoas que tinham uma tendência maior. Por exemplo, pessoas da ordem que eram homossexuais, por exemplo, pessoas aidéticas e outras formas de grupos que tinham nessa pesquisa. E o que é revelador nessa pesquisa é que quando ele estudou sobre essas pessoas que tinham tendências suicidas e dentro desses grupos que eram os mais propensos a cometer suicídio, existia espaços para essas pessoas e condições para essas pessoas que o conduziam ao suicídio. E, pasmem, queridos, a igreja era um dos espaços que era um risco de vida para quem tinha tendência suicida, no caso, por exemplo, dos homossexuais. Pessoas que pensam heterodoxamente, ou seja, que pensam diferente das ortodoxias das igrejas, essas pessoas quando adentram o espaço da igreja, esse espaço é um espaço de riscos para ela. Mas não só a igreja, na verdade a igreja ela é uma representação nossa. A igreja ela é a junção de cada um de nós. Então nós podemos ser risco para as outras pessoas. Quando nós estamos impregnados de si mesmo, quando somos em si mesmados, quando somos egocêntricos, indiferentes e só queremos cuidar do nosso próprio interesse, geralmente fazemos isso em detrimento de outras pessoas, ofendendo pessoas,
machucando pessoas, tornando-se intolerante com essas pessoas, querendo vencer essas pessoas através de argumentos que às vezes só criam porfias, dissensões e facções dentro da igreja. Lembra da igreja de Corinto? A primeira carta de Paulo à igreja de Corinto está falando de uma igreja assim, de uma igreja que achava que conhecia de tudo. Eles eram sábios, filósofos, eles tinham uma ortodoxia e assim eles discriminavam quem pensava diferente dentro da própria comunidade. Aqueles que eram fanáticos pela teologia de Paulo brigavam com os fanáticos da teologia de Pedro. Eles não entendiam que esses dois homens, que eram homens de Deus, eles estavam direcionados ao mesmo propósito de conduzir pessoas a Cristo. As pessoas não estavam preocupadas com isso, estavam preocupadas com a linha de pensamento de cada autor. Quantos calvinistas não têm ofendido os arminianos? Quantos arminianos não têm brigado com calvinistas? Essas pessoas elas estão disseminando ódio dentro da igreja, criando facções e assim matando vidas. E nós temos que fazer um exercício de autoanálise, de autocrítica, para que nós possamos começar a cuidar primeiro de nós mesmos. Será que eu sou uma pessoa doente nesse sentido? E será que eu tenho algum tipo de doença baseado na minha crença, na minha forma de pensar, nos meus preconceitos? Será que a minha teologia é saudável? Essa autoanálise, essa autocrítica é essencial à vida do cristão. Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. A versão cristã daquilo que os gregos diziam, conhece-te a ti mesmo. Só conhecendo a nós mesmos é que vai começar o processo de cura. Só conhecendo a nós mesmos vai começar o processo de desintoxicação dessas doenças, desses venenos que nós fomos acumulando dentro de nós mesmos ao longo do tempo. Jesus ele propôs cura para cada um de nós. Jesus era a própria cura para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos saudáveis. Ele quer que nós tenhamos bem-estar para que nós possamos assim cuidar dos outros. Mas antes de poder cuidar dos outros, nós temos que cuidar de nós mesmos. Nessa autoanálise, nessa autocrítica, examine se você não tem algum comportamento que primeiro prejudica você mesmo e que, consequentemente, prejudica o próximo. Existem pessoas que são invejosas, pessoas que são irascíveis, pessoas que são maledicentes, pessoas que são arrogantes, pessoas que são preconceituosas e uma série de outros pecados que você com certeza já lê na Bíblia. Todos esses pecados são doenças. O pecado é uma doença. Quando estamos contaminados desse pecado, nós vivemos a partir deles. E as outras pessoas sofrem as consequências do nosso pecado. Quando nós somos irascíveis, tendemos a brigar com todo mundo, a discordar de todo mundo, a puxar confusão em toda e qualquer discussão que possamos fazer. Precisamos ser curados desse mal. Pessoas que são maledicentes tendem sempre a falar mal dos outros. E ela faz um mal para si mesma porque ela se enche, se alimenta de pensamentos ruins a respeito dos outros para depois falar mal delas. Pessoas preconceituosas, elas vivem aborrecidas com o que é diferente, com aquilo que ela não aceita. Aí você vê que a partir desses pecados, nas suas relações sociais, ela também transmite para os outros, ofendendo os outros, machucando os outros, tornando os outros magoados por conta do nosso comportamento. Jesus ele quer que nós tenhamos saúde e sejamos disseminadores de saúde. Jesus ele trouxe a saúde para nós, perdoando os nossos pecados. O perdão do pecado foi a primeira vacina que o Senhor nos deu, para que assim nós possamos começar um processo de cura. E tem a santificação diária, progressiva, que nós temos que continuar trabalhando até a vinda do Senhor Jesus Cristo.
A santificação é um processo de nós estarmos fazendo a terapia da cura. A cada dia fazendo uma análise, a cada dia abandonando um pecado. Um pecado que machuca outras pessoas, principalmente. Mas pecados que também nos machucam. Porque quando estamos machucados, quando estamos doentes, adoecemos os outros. Então Jesus ele quer que nós venhamos a praticar esse tratamento. Ele quer que nós nos submetamos a um tratamento de cura para sermos saudáveis. E sendo saudáveis, nós vamos ter disposição para ajudar as outras pessoas. Eu estava lendo esses dias um livro e ele trazia a etimologia da palavra estilos. E eu fiquei impressionante, eu não sabia o significado, pelo menos a etimologia dessa palavra. Estilo era um pequeno instrumento da pessoa que escrevia em cera. Então, o estilos, esse instrumento, ele tinha de um lado uma ponta, onde ele escrevia ou desenhava em tábuas de cera, e do outro lado da ponta era uma espátula, porque se ele errasse quando estivesse escrevendo ou desenhando, a espátula era para poder raspar e apagar o erro. A nossa vida, para que ela seja saudável, é mais ou menos assim. Nós temos que construir, através das Sagradas Escrituras, um caráter, uma personalidade, um temperamento, uma emoção saudável, uma espiritualidade saudável. E quando erramos no meio do caminho, quando falhamos, porque nós somos realmente fracos demais, falhos demais, quando erramos, temos que usar a espátula para estar corrigindo. A espátula pode ser perdão, pode ser arrependimento, humildade, diálogo. A espátula pode ser todas essas coisas. Nós temos a palavra de Deus para escrever em nós o caráter de Cristo. E temos essas características como correção para que nós possamos, assim também, tirar de nós aquilo que é doença das nossas vidas. Partindo para uma conclusão, a palavra de Deus ela nos conclama ao amor, que é o objeto mais saudável que existe. O amor ele transforma, o amor é o remédio para que o homem solitário se torne um homem solidário. Através do amor nós nos curamos e através do amor nos aproximamos dos outros para poder cuidar do próximo, ajudar ao próximo. Não disseminar o ódio, não disseminar a raiva, não disseminar doenças para outras pessoas. Queridos, como cristãos, nós precisamos nos esforçar para achatar a curva da indiferença, a curva da falta de amor às pessoas. Uma curva que tem crescido por conta justamente de pessoas doentes, que não se preocupam por estar doentes e assim também acaba infectando outras pessoas. Nós precisamos achatar tudo isso. Isso é possível quando cuidamos de nós mesmos e aí trabalhamos também em prol dos outros. Edgar Morin escreveu de que o ser humano ele pende em duas características. Ele pende para o egocentrismo e para o altruísmo. E ele tem que trabalhar isso de forma associada. O egocentrismo no sentido de que nós realmente precisamos cuidar de nós mesmos. O egocentrismo no sentido de que nós precisamos dar valor a nós mesmos para que assim a gente faça o esforço de cura pessoal e uma vez que nós fazemos o esforço de cura pessoal, nós podemos também voltar para o outro, para a alteridade, para o altruísmo, de ajudar outras pessoas. O que você pode fazer para se curar? Qual a enfermidade que tem adoecido a sua alma? E assim você torna uma pessoa amarga, uma pessoa que fere os outros. O que você precisa para curar-se disso? E uma vez que agora você está nesse processo de cura, seja também um terapeuta para os outros. Também dissemine para os outros saúde, ajude os outros também a ficarem bem. E a palavra de Deus é o melhor instrumento para a sua saúde e para a saúde do próximo. O amor é o melhor remédio para a sua saúde e para a saúde do próximo. Faça isso e você vai achatar a curva da enfermidade que cria as dores e as enfermidades da alma. Vamos orar, queridos. Pai amado e querido, te agradeço pela tua palavra.
Paulo, com a sua sabedoria, entendendo que o jovem Timóteo precisava cuidar de almas, Paulo recomendou que ele cuidasse de si mesmo, pois ele, cuidando de si mesmo, ele faria bem também para os outros. Seria saúde e salvação para os outros. Nós queremos ser saúde e salvação para outras pessoas, mas não conseguimos isso se estamos infectados, se temos doenças que são contagiosas, porque em vez de levar a cura, podemos levar a doença. Pedimos que o Espírito Santo nos auxilie na cura, que o Espírito Santo nos auxilie a ser são. Tu já começou isso, Senhor, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi para perdão dos nossos pecados. Te pedimos, ó Pai, que na santificação, que é um processo terapêutico para que nós venhamos realmente a ficar totalmente curados. Nesse processo, nós facilitemos para o Espírito Santo, tomando os remédios, cuidando, Senhor, em fazer a terapia, assim como a palavra exige de cada um de nós. E ainda nesse processo, nós possamos também, Senhor, ser aquele que cuida do próximo. Que a Tua igreja, Jesus, seja um espaço hospitaleiro, um espaço saudável, um espaço, Senhor, que foi esterilizado pelo sangue de Cristo Jesus para curar outras pessoas também. Em nome de Jesus. Abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Senhor, que a semana deles seja ricamente abençoada. Que o Espírito Santo trabalhe cura no coração de cada um. Que ao ler as Sagradas Escrituras esteja fazendo o processo de criar anticorpos, de criar, assim, ó Deus, a saúde que eles precisam na alma e no espírito. Ajuda, Senhor, meu irmão e minha irmã. E outra necessidade que meus irmãos e irmãs estão tendo, Senhor. Supre, Deus. Não deixe que nada falte aos meus irmãos. A pandemia tem criado crises, ó Deus, de todas as ordens. Entre elas, além da saúde financeira. Eu te peço que tu abençoe, Senhor, meus irmãos, sustentando e prosperando eles. Não deixe que nada falte a ninguém. E aquele que já está, ó Deus, com alguma dificuldade financeira, que a igreja seja solidária. Que a igreja não deixe que falte nada ao meu irmão e à minha irmã, Senhor, em nome de Jesus. Cura os enfermos, ó Pai. Trata, Senhor, da enfermidade física mesmo dos meus irmãos. Ajuda na recuperação do que já estão doentes, Pai, em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, que ainda na Tua bondade, na Tua misericórdia, Tu olhe para este país, Tu olhe para o mundo, Senhor. Faz, ó Deus, com que essa pandemia cesse, ó Deus. Dá sabedoria aos homens para criar a cura, Senhor, desse mal. Dá sabedoria aos governantes para governarem bem e proporcionar o bem-estar da sua população. É em nome de Jesus que eu peço. E peço pela Tua igreja, Senhor, que ela aprenda nesse momento de pandemia, Senhor, a ser um hospital, a ser terapêutica para todos os enfermos. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua semana e fique enriquecido com a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Tome o remédio da palavra de Deus e do amor de Cristo Jesus na sua vida. Amém.